A poeira vermelha grudava em tudo naquele fim de tarde de outubro. Grudava na pele, no cabelo, nas roupas velhas que eu vestia todo dia. O vento quente soprava do norte, trazendo aquele cheiro de terra seca e mato queimado, que é o cheiro do sertão quando a chuva não vem. Eu estava voltando da horta com 3 tomates murchos na mão. A terra estava tão dura que nem a enxada entrava direito. Mais um ano difícil, mais um ano sozinha. Foi quando vi as manchas na beira da estrada. De longe, pareciam sacos velhos jogados ali, desses que o povo joga no acostamento e o vento espalha. Mas quando o vento bateu mais forte, as manchas se mexeram. E sacos não tremem. Sacos não se abraçam. Parei no meio do caminho, a mão fazendo sombra nos olhos para enxergar melhor. O sol estava baixo, vermelho, queimando o horizonte. E foi quando vi que eram 2 crianças. Meu nome é Alzira. Tenho 52 anos e moro sozinha numa casa de taipa nos arredores de Delmiro Gouveia, Alagoas, onde a estrada de terra vermelha parece não levar a lugar nenhum. Viúva há 4 anos, carrego não só a ausência de Zé Maria, mas a perda de um filho pequeno, meu João, engolido por uma febre que o sertão não perdoou quando ele tinha apenas 3 anos. Desde então, fechei o coração como quem tranca uma porta com medo de nunca mais conseguir abrir. Parei de sorrir. Parei de esperar. Parei de acreditar que a vida pudesse ser outra coisa além de aguentar um dia depois do outro. Minha vida era feita de silêncio. Acordar cedo, cuidar das galinhas, regar a horta rala, tomar café amargo pela manhã olhando o nada, trabalhar na casa, costurar remendos em roupas velhas e enfrentar noites longas demais, deitada numa cama vazia, ouvindo o vento bater nas janelas. Mas naquela tarde, o silêncio quebrou. Larguei os tomates no chão e caminhei depressa até a estrada. Quando cheguei perto, vi que eram 2 meninas. Uma devia ter uns 9 anos, magra, olhos grandes e assustados. A outra era menor, talvez 6 anos, e estava agarrada à irmã como se fosse a única coisa que restava no mundo. Estavam sujas de terra da cabeça aos pés, descalças, as roupas rasgadas, os cabelos embaraçados cheios de cisco. E aqueles olhos, meu Deus, aqueles olhos, me olhavam com um misto de medo e esperança que me cortou por dentro. "Vocês estão perdidas?" perguntei, a voz saindo rouca porque fazia tempo que eu não falava com ninguém. A maior respondeu com a cabeça devagar. A menor não falou nada. Só apertou mais a mão da irmã, os dedos tão brancos de tanta força que parecia que iam quebrar. Olhei em volta. Nenhum adulto, nenhum carro, nenhuma casa por perto, nada além do vento quente soprando poeira e o céu imenso se tingindo de laranja. "De onde vocês vieram?" A maior abriu a boca, mas nada saiu. Só um tremor. A menor começou a chorar baixinho, um choro cansado, de quem já chorou demais e não tem mais força. Ajoelhei na frente delas, peguei a mão da maior, estava gelada apesar do calor. "Venham comigo, vou dar água, comida, depois a gente conversa." A menina olhou para a irmã, olhou para mim e assentiu. Levei as 2 para casa, uma de cada lado, segurando minhas mãos, e enquanto caminhava, senti algo estranho, uma coisa antiga, esquecida, se mexendo dentro do meu peito. Era medo. Mas também era outra coisa, era vontade de proteger. Dei banho nelas no tanque do quintal, aquele tanque velho de cimento que Zé Maria tinha feito com as próprias mãos. A água saía escura, cheia de terra, suor seco e uma tristeza que parecia grudada na pele delas. A menor chorava baixinho, com medo de molhar o rosto. Tremia toda quando eu passava a mão na cabeça dela para tirar o cisco. "Calma, pequena", eu dizia. "Não vou machucar você." Mas ela não parava de tremer. A maior segurava firme a mão da irmã e repetia, com uma paciência que não combinava com a idade: "Calma, Luzia. Tá tudo bem agora. A moça é boa."
Vesti as duas com camisas velhas minhas, que ficaram enormes nelas, caindo até os joelhos. Penteei os cabelos como podia, tirando os nós com cuidado para não doer. A menor, Luzia, choramingava a cada puxão, mas a maior aguentava firme, sem reclamar. Levei as duas para a cozinha. Esquentei o feijão que tinha sobrado do almoço, fiz arroz novo, fritei 2 ovos, coloquei tudo num prato fundo e botei na frente delas. Comeram como quem não via comida havia dias, sem falar, sem levantar os olhos do prato, sem mastigar direito, engolindo rápido como se alguém fosse tirar a comida delas a qualquer momento. Quando terminaram, a maior limpou a boca com as costas da mão e disse, a voz fina, obrigada, senhora. Eu sou Ana. Essa aqui é minha irmã, Luzia. Prazer, meninas. Eu sou Alzira. A senhora mora sozinha? Moro. Não tem medo? Olhei para ela, para aqueles olhos velhos demais para uma criança de 9 anos. Tenho, mas a gente se acostuma. Ana assentiu, como se entendesse perfeitamente. Cadê a mãe de vocês? Perguntei, tentando ser delicada. Ana baixou a cabeça. A voz saiu mais baixa ainda. Morreu faz tempo, quando Luzia era bebê. E o pai? O silêncio que veio depois foi tão pesado que senti o ar ficar difícil de respirar. Luzia começou a tremer de novo. Ana puxou a irmã para perto, passou o braço em volta dela e balançou a cabeça devagar, como quem diz, não pergunte, não insisti. Vocês vão dormir aqui hoje. Amanhã a gente vê o que fazer. Coloquei as duas para dormir na cama que era do meu João. Estava guardada fazia anos, com lençóis limpos que eu lavava de vez em quando só para não mofar. Luzia deitou primeiro, encolhida como um caracol, os joelhos encostando no queixo. Ana deitou do lado, mas de frente para a porta, os olhos bem abertos, como quem vigia. Pode dormir, eu disse. Ninguém vai entrar aqui. Ana me olhou. Queria acreditar, mas não conseguia. Vou deixar a porta aberta, falei. Qualquer coisa é só me chamar. Fiquei na soleira da porta olhando aquelas duas crianças respirando no escuro. A luz do lampião a querosene dançava nas paredes. Meu peito doía de um jeito que eu não sentia havia anos. Como se algo velho e duro dentro de mim estivesse começando a rachar. Fechei a porta devagar e voltei para a cozinha. Sentei na cadeira velha de madeira onde eu passava as noites sozinha. Fiquei ali, olhando o café frio no copo esmaltado, pensando. O sertão joga gente perdida na estrada todo dia. Eu sabia disso. Tinha visto famílias inteiras andando a pé, fugindo da seca, da fome, da violência. Tinha visto crianças sozinhas pedindo comida na porta das casas. Mas aquelas meninas não estavam só perdidas, estavam fugindo. E enquanto eu olhava a escuridão pela janela, me perguntei, fugindo de quê? Ou de quem? Com os dias, a casa começou a mudar. De repente, havia barulho onde antes só tinha silêncio. Passos pequenos no chão de barro batido. Risadinhas contidas quando eu contava alguma história boba enquanto cozinhava. Desenhos tortos feitos com carvão na parede do quintal. Um sol, uma casa, 2 meninas de mãos dadas. Ana ajudava na cozinha sem eu pedir. Lavava a louça, varria o chão, cuidava de Luzia como se fosse a mãe. Luzia seguia a irmã como uma sombra, mas às vezes me olhava de longe, curiosa, como se quisesse se aproximar, mas não soubesse como. Aos poucos, elas foram relaxando. Luzia começou a brincar com as galinhas no quintal. Ana sorriu pela primeira vez quando conseguiu fazer um bolo de fubá sem queimar. Mas algo não encaixava. As meninas se escondiam quando um homem passava na estrada. Qualquer homem. O vendedor de verdura que vinha uma vez por semana. O vaqueiro do sítio vizinho levando as vacas para o pasto. Até seu Raimundo, que tinha 80 anos, era cego de um olho e mal conseguia andar. Toda vez que ouvia uma voz masculina, Ana pegava Luzia pelo braço e corria para dentro de casa. Fechava a porta.
ficavam quietas, respirando fundo, encostadas na parede, até o barulho sumir completamente. "Por que vocês se escondem?" perguntei um dia. Ana desviou o olhar. "A gente não gosta de homem." "Por quê?" Silêncio. Luzia acordava de madrugada quase toda a noite. Eu ouvia ela chorando baixinho no quarto. Quando eu ia ver, Ana já estava acordada, segurando a irmã, sussurrando no ouvido dela. "Não conta, não deixa ele achar a gente, ele vai machucar de novo." Uma noite cheguei mais perto. Luzia estava suada, os olhos arregalados, olhando para um canto escuro do quarto, como se visse alguém ali. "Quem vai machucar vocês?" perguntei. Mas elas não responderam. Ana, a mais velha, parecia adulta demais. Falava pouco, observava tudo, nunca relaxava de verdade. Mesmo quando brincava com Luzia, seus olhos ficavam vigiando a porta, a janela, a estrada. Tentei perguntar de onde vinham. Ana dizia que era de longe. Tentei levar as duas até a vila para avisar a assistente social. Ana disse que não precisava, que logo iam embora, que não queriam dar trabalho. "Para onde vocês vão?" perguntei. "A gente dá um jeito. Vocês são crianças, precisam de ajuda." "Ninguém pode ajudar a gente," Ana disse. E a tristeza na voz dela era tão funda que doeu ouvir. A verdade veio em pedaços, como um caco de vidro que a gente vai juntando até formar a imagem completa. Primeiro, descobri que elas não tinham sido abandonadas. Fugiram. Andaram quase 2 dias a pé, bebendo água de poça, comendo o que achavam pelo caminho, escondendo-se nos matos quando via carro na estrada. Depois que não fugiram de casa, mas de um sítio isolado, longe de tudo, onde não tinha vizinho, não tinha escola, não tinha ninguém para ouvir gritos. Por fim, numa noite de tempestade forte, daquelas que fazem a casa tremer e o telhado de zinco parecer que vai voar, quando Luzia acordou gritando e Ana não conseguiu acalmá-la, eu acendi o lampião, entrei no quarto e segurei as duas nos braços. "Pode falar", eu disse, a voz firme. "Eu não vou contar para ninguém que vocês não quiserem. Mas preciso saber a verdade." Ana tremeu inteira. Olhou para a irmã, olhou para mim. Respirou fundo. E num fio de voz engasgado, conseguiu dizer. Ele dizia que a gente era dele, que ninguém ia acreditar na gente se contasse. Trancava a porta de noite, batia quando a gente chorava, mandava a gente trabalhar o dia inteiro e de noite, ele... Ela não conseguiu terminar, mas não precisava. Eu entendi tudo. Senti algo quebrar por dentro. Uma raiva antiga, profunda, que eu não sabia que ainda existia em mim. Não acolher apenas crianças perdidas, acolher a vítimas. E naquele momento, abracei as duas com tanta força que elas sumiram nos meus braços. E jurei para mim mesma, ninguém ia machucar essas meninas nunca mais. Nem que eu tivesse que morrer para impedir. Dias depois, a cidade começou a murmurar. Ouvi na feira quando fui vender uns ovos. Ouvi na venda do Zé Pequeno quando comprei querosene. Ouvi na igreja, depois da missa de domingo. Um homem estava procurando 2 filhas que tinham sido roubadas. Oferecia dinheiro para quem desse notícia. Dizia que era pai desesperado, que as meninas tinham fugido por influência de gente ruim, que ele só queria elas de volta para cuidar direitinho. Dona Maria, a vizinha mais próxima, me contou. Dizem que é um homem grande, de barba rala, chegou de caminhonete. Tá oferecendo R$ 500 para quem achar as meninas. Meu sangue gelou. Ele disse o nome delas. Ana e Luzia. Voltei para casa mais rápido do que minhas pernas aguentavam. O coração batendo descompassado, as mãos tremendo. Ana estava no quintal, varrendo as folhas secas. Quando me viu chegar ofegante, parou. Largou a vassoura, leu meu rosto. Ele tá procurando a gente, né? Não menti? Tá. O rosto dela ficou branco. Luzia, que estava desenhando na terra com um graveto, levantou de um pulo e correu para dentro de casa. Ana ficou parada, os olhos cheios de medo e raiva misturados. A senhora vai entregar a gente
Olhei para ela, para aquela menina de 9 anos que parecia ter 30, para aquela criança que tinha aprendido a não confiar em ninguém, para aqueles olhos que tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Não, eu disse, nunca. E naquele momento eu soube, minha escolha seria definitiva: proteger ou entregar. Não havia meio termo, não havia volta. Mas ele vai vir aqui, Ana disse, a voz tremendo. Ele sempre acha a gente. Dessa vez não. Entrei em casa. Peguei o facão velho de Zé Maria, que estava guardado no armário desde que ele morreu. A lâmina estava enferrujada, mas ainda cortava. Amolei ela na pedra do quintal até ficar afiada de novo. Ana me observava calada. A senhora vai matar ele? Só se precisar. Naquela noite mandei as meninas dormirem cedo. Tranquei as janelas. Tranquei a porta por dentro. Fiquei acordada, sentada na cadeira da cozinha, com o facão no colo e o lampião aceso, esperando. Os faróis apareceram perto da meia-noite. Vi a luz cortando a escuridão, vindo devagar pela estrada de terra. Meu coração disparou. Levantei. Peguei o facão. Fui até a porta. Ouvi o motor parando, a porta do carro batendo, os passos pesados na areia do quintal. Abri a porta antes que ele batesse. O homem era grande, ombros largos, mãos grossas, barba rala, olhos duros, frios. Sorriu quando me viu, mas era um sorriso que não subia até os olhos, um sorriso de quem está acostumado a conseguir o que quer. Boa noite, senhora, ele disse a voz grossa. Vim buscar minhas filhas, sei que estão aqui. Segurei o facão atrás das costas. Mantive a voz firme. Aqui não tem criança sua nenhuma. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram mais duros. Não minta para mim. Me disseram que a senhora pegou 2 meninas na estrada. São minhas. Vou levar elas agora. Não vai. Ele deu um passo à frente. Ficou tão perto que eu conseguia sentir o cheiro de cachaça no hálito dele. A senhora não sabe com quem está falando. Essas meninas são minhas. A mãe delas morreu e me deixou elas. Eu crio, eu sustento, eu mando. E vou levar elas agora, com ou sem sua permissão. Por cima do meu cadáver, ele riu. Uma risada baixa, ameaçadora. Pode ser, velha. Pode ser. Foi quando a luz da casa de seu Raimundo acendeu. Depois a da professora Conceição. Depois outra, e outra. Vozes começaram a surgir na escuridão, passos se aproximando. Que está acontecendo aí, dona Alzira? Tá tudo bem? Quem é esse homem? Olhei para ele, olhei para os vizinhos chegando. Seu Raimundo com a bengala, a professora Conceição de camisola, Zé Pequeno e mais 2 homens da vila. E disse alto para todo mundo ouvir. Esse homem veio buscar 2 crianças que fugiram dele. Crianças que ele machucou, trancou, usou. O silêncio que veio depois foi pesado como chumbo. O homem tentou falar, a voz subindo. Ela está mentindo. Essas meninas são minhas filhas. Essa velha louca roubou elas de mim. Mas ninguém se mexeu para deixar ele passar. Seu Raimundo deu um passo à frente, os olhos semicegos, mas a voz firme. Eu conheço Dona Alzira faz 40 anos. Ela não mente, e se essas meninas fugiram do senhor, teve motivo. Isso não é da conta de vocês. É sim, a professora Conceição disse. Criança é da conta de todo mundo. Zé Pequeno já tinha ido buscar a polícia. Conceição entrou na minha casa e ficou com as meninas, que estavam acordadas, abraçadas, tremendo. 2 homens da redondeza ficaram entre mim e o homem de braços cruzados. Ele gritou, ameaçou, xingou, tentou ir embora, mas não deixaram. E quando a polícia finalmente chegou, quase 1 hora depois, ele ainda estava ali, cercado, furioso, mas impotente. Pela primeira vez em dias, respirei fundo. A polícia chegou de madrugada numa viatura velha, barulhenta. 2 policiais cansados desceram, um jovem e um mais velho. O mais velho era o sargento Macedo, que conhecia todo mundo na região. As meninas falaram.
Sentadas na cozinha, com a professora Conceição segurando a mão delas, Ana contou tudo. A voz fina, mas firme, os olhos fixos no chão. Luzia não falou quase nada, mas mostrou as marcas, nos braços, nas costas, nas pernas. Marcas velhas e novas. Marcas que contavam histórias que ninguém queria ouvir, mas que todo mundo precisava. A assistente social chegou no dia seguinte. Era uma moça jovem chamada Beatriz, de olhos cansados e uma pasta cheia de papéis. Ouviu tudo de novo. Anotou. Tirou foto das marcas. Pediu para examinar as meninas no posto de saúde. O homem foi preso. Levaram ele algemado, gritando que era injustiça, que as meninas eram mentirosas, que a lei ia ficar do lado dele. Mas não ficou. Passaram-se dias respondendo perguntas, assinando papéis, explicando como tinha encontrado as meninas, por que não tinha avisado antes, o que elas tinham contado. Beatriz vinha quase todo dia, sempre com mais perguntas, mais papéis. Até que, numa tarde, ela sentou na minha cozinha, tomou o café que ofereci e disse: Dona Alzira, Ana e Luzia vão precisar ir para um abrigo enquanto a gente procura parentes. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Elas podem ficar aqui. Beatriz suspirou. Olhou em volta, para as paredes de taipa, para o chão de barro batido, para o teto baixo, para a pobreza que não dá para esconder. A senhora mora sozinha, Dona Alzira. Não tem renda fixa. A casa é simples. O terreno não tem documento. Não sei se a justiça vai permitir. Elas podem ficar aqui, repeti, a voz mais firme. Dona Alzira. Elas ficam aqui. Olhei para Beatriz. Olhei nos olhos dela e vi que ela entendia, que ela também queria que as meninas ficassem. Mas que tinha regras, protocolos, uma burocracia enorme que não se importava com o que era certo, só com o que estava escrito no papel. Vou ver o que posso fazer, ela disse por fim. E fez. Não sei como. Não sei quem ela convenceu, que papel assinou, que lei dobrou. Mas 3 meses depois, Ana e Luzia ainda estavam comigo. E passaram a frequentar a escola. A professora Conceição as matriculou pessoalmente. Arrumou uniformes doados, cadernos, lápis. Ana aprendeu a ler em 2 meses. Luzia demorou mais, mas descobriu que desenhava bonito. Cavalos, casas, flores, o céu imenso do sertão. Elas riam alto agora. Brincavam no quintal. Ajudavam na horta, que de repente começou a produzir melhor, como se a terra sentisse que tinha razão para dar fruto. Plantavam flores, girassóis, rosas, cravos, que deixavam a casa menos cinza. Chamavam-me de tia Alzira no começo. Depois, sem perceber, começaram a dizer mãe. A primeira vez que ouvi, estava lavando roupa no tanque. Luzia veio correndo, tropeçou, ralou o joelho. Levantou chorando. Mãe, mãe, doeu! Parei. Fiquei olhando para ela, para o joelho ralado, para os olhos cheios de lágrima, para o jeito que ela esticou os braços para mim, esperando o colo. Peguei ela no colo, limpei o joelho, soprei, beijei, e quando ela encostou a cabecinha no meu ombro e parou de chorar, senti algo dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido com João, voltar a bater. Era o coração de mãe. Certa manhã de abril, quando o sertão finalmente deu uma chuva fina e boa, estávamos colhendo tomates no quintal. A horta estava cheia. Tomates, alface, coentro, pimentão. Ana estava agachada, enchendo o balde, quando parou. Olhou para mim e disse: A senhora salvou a gente, mãe. Senti os olhos arderem. Abaixei, fiquei na altura dela, segurei seu rosto com as 2 mãos. Esse rosto que tinha engordado, ficado mais corado, mais vivo. Não, minha filha, eu disse, a voz embargada. Vocês me salvaram também. E era verdade, porque aquela mulher que achava não ter mais nada para dar, descobriu que ainda era casa, ainda era colo, ainda era amor. Aquela mulher que tinha fechado o coração, descobriu que ele ainda batia, ainda sentia,
ainda conseguia amar. E aquelas crianças que fugiram achando que ninguém as protegeria, aprenderam que o amor também nasce na poeira, na dor, no sertão. Que lar não é um lugar perfeito, é um lugar seguro. Que família não é sangue, é escolha. Hoje, quando olho para elas brincando no quintal, descalças na terra vermelha, rindo alto, correndo atrás das galinhas, desenhando com graveto na areia, sei que Deus tem um jeito estranho de consertar o que a gente acha que quebrou para sempre. Perdi um filho, perdi um marido. Pensei que meu coração tinha virado pedra, que eu ia morrer sozinha, seca por dentro, sem nada para dar. Mas o sertão me devolveu 2 filhas e aprendi que, às vezes, quem acolhe não salva apenas o outro, salva a si mesmo. A casa não é mais silenciosa. Tem grito, tem riso, tem briga boba por causa de boneca, tem desenho na parede que eu não apago porque é bonito demais. Tem cheiro de bolo no forno, tem roupa pequena secando no varal, tem caderno aberto na mesa, tem sapato de criança na porta. Tem vida, e isso descobri é tudo o que eu sempre precisei. Às vezes, de madrugada, acordo e vou até o quarto delas. Fico na porta olhando as 2 dormirem. Ana de lado, Luzia de barriga para cima, as 2 respirando tranquilas, seguras, em paz. E agradeço. Agradeço por ter parado naquela tarde, por ter olhado para a estrada, por ter visto 2 manchas que pareciam sacos velhos, por ter tido coragem de abrir minha porta, minha casa, meu coração, porque no fim foi isso que me salvou. Não a solidão, não o silêncio, não o orgulho de aguentar sozinha. Foi o amor. O amor que eu achava que tinha acabado, mas que só estava esperando um motivo para voltar a bater. Passaram-se 5 anos desde aquela tarde em que encontrei Ana e Luzia na beira da estrada. 5 anos que pareceram uma vida inteira e, ao mesmo tempo, passaram rápido demais, como água correndo entre os dedos. Hoje, enquanto estou sentada no alpendre dessa casa velha de taipa, olhando o sol se pôr no horizonte vermelho do sertão, percebo que já não sou a mesma mulher. Aquela Alzira que vivia sozinha, seca por dentro, esperando apenas o fim. Ela morreu. No lugar dela nasceu outra. Uma mulher que ri alto, que canta enquanto cozinha, que acorda com propósito, que tem razões para viver. Ana está no quintal, aos 14 anos, ajudando Luzia, de 11, a amarrar os ramos do pé de manga que plantamos no ano passado. As 2 cresceram tanto que às vezes ainda me assusto quando as vejo. Ana está quase da minha altura, magra e espigada, com os cabelos pretos compridos que ela insiste em prender num rabo de cavalo. Luzia ficou mais baixinha, mais cheinha, com aqueles olhos enormes que ainda brilham de um jeito especial quando ela desenha. "Mãe!" Luzia grita do quintal. "Vem ver! O pé de manga tá cheio de flor!" Levanto da cadeira. Os joelhos doem mais agora. A idade não perdoa. E vou até elas. E é verdade. O pé de manga que plantamos com tanto cuidado, regando todo dia mesmo quando a água estava escassa, está coberto de flores brancas e perfumadas. "No ano que vem, vamos ter manga de sobra", Ana diz, sorrindo. Aquele sorriso que demorou tanto para aparecer e que hoje vem fácil, natural. Passo o braço em volta das 2. Ficamos ali, as 3, olhando para a árvore como se fosse um milagre. E talvez seja. Porque no sertão, quando algo floresce, é sempre um milagre. A vida mudou muito desde aquele dia em que o homem foi preso. A assistente social, Beatriz, continuou vindo durante meses, trazendo papéis para assinar, fazendo perguntas, verificando se as meninas estavam bem. Aos poucos, ela foi espaçando as visitas. 6 meses, 1 ano, até que finalmente chegou com uma notícia que mudou tudo. Dona Alzira, ela disse naquele dia, sentada na minha cozinha, com aquele sorriso cansado, mas genuíno. Consegui a guarda definitiva. As meninas são suas agora. Oficialmente. Chorei tanto que Ana e Luzia ficaram assustadas, mas eram lágrimas boas.
lágrimas de quem ganhou de volta algo que achava perdido para sempre: uma família. O processo não foi fácil. Tive que provar que tinha condições de cuidar das meninas. Seu Raimundo testemunhou a meu favor. A professora Conceição também. O padre da igreja, Dona Maria, Zé Pequeno. Metade da vila foi até o fórum falar bem de mim. Essa mulher tem mais amor no dedo mindinho do que muita gente tem no corpo inteiro, seu Raimundo disse para o juiz, batendo a bengala no chão para dar ênfase. O juiz era um homem jovem, de óculos, que olhou para mim com uma mistura de curiosidade e respeito. A senhora tem certeza que quer essa responsabilidade, dona Alzira? Ele perguntou. A senhora já passou dos 50, não tem renda fixa, mora numa casa simples. Criar 2 meninas não é fácil. Olhei para ele. Olhei para as meninas sentadas ao meu lado, agarradas nas minhas mãos, e respondi com uma certeza que vinha lá do fundo da alma. Tenho certeza, doutor. Essas meninas são minhas filhas, e eu sou mãe delas. No papel ou sem papel, isso não muda. Mas se o senhor puder fazer o papel dizer a verdade, eu agradeço. Ele assinou os documentos naquele mesmo dia. Quando saímos do fórum, Ana perguntou: a gente pode chamar a senhora de mãe agora? Oficialmente? Vocês já chamam minha filha. Mas agora é de verdade, no papel. Abracei as 2 ali mesmo, na frente do fórum, sem me importar com quem estava olhando. Sempre foi de verdade. O papel só confirmou. A escola mudou tudo para elas. Ana descobriu que era boa com números. Muito boa. A professora de matemática, Dona Irene, percebeu logo. Essa menina tem talento, ela me disse num dia de reunião. Ela resolve problemas que eu dou para os alunos mais velhos. Deveria fazer um curso técnico, quem sabe até faculdade um dia. Faculdade! A palavra soou tão distante, tão impossível, que quase ri, mas Dona Irene estava falando sério. Tem programas do governo, Dona Alzira. Bolsas. Se Ana continuar indo bem, ela pode conseguir. Voltei para casa pensando nisso. Faculdade. Minha filha na faculdade. Uma menina do sertão que tinha fugido de um monstro, que tinha sido encontrada na beira da estrada como um saco de lixo jogado fora, estudando numa faculdade. Parecia sonho, mas comecei a acreditar que era possível. Ana levou a notícia com aquela seriedade dela. Eu vou estudar, mãe. Vou estudar muito. Vou ser alguém na vida. Você já é alguém, minha filha. Não, mãe. Eu vou ser alguém que ajuda outras crianças, que nem a senhora me ajudou. Senti o peito apertar de orgulho. Luzia seguiu um caminho diferente. Descobriu que amava desenhar. Não só rabiscos de criança, mas desenhos de verdade. A professora de artes trouxe lápis de cor, tintas, pincéis, ensinou técnicas. Luzia absorvia tudo como terra seca absorve água. Ela desenhava o sertão, o céu imenso, as árvores retorcidas, as casas de taipa, as pessoas. Desenhou seu Raimundo com a bengala. Desenhou a professora Conceição. Desenhou a mim, sentada no alpendre, olhando o horizonte. Quando vi o desenho, chorei. Tá bonito, mãe? Tá lindo, minha filha. Você tem um dom. A professora disse que eu posso vender meus desenhos um dia. Disse que tem gente que paga por arte. Pode sim. E vai ser caríssimo, porque seu talento não tem preço. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava a casa inteira. As 2 começaram a sonhar. Ana sonhava em ser assistente social, como Beatriz, para ajudar crianças como ela tinha sido. Luzia sonhava em ser artista, em ter uma exposição, em fazer arte que tocasse as pessoas. E eu sonhava que esses sonhos se realizassem. Mas nem tudo foi fácil. Não posso mentir e dizer que foi. A vida continuou sendo dura, porque o sertão não perdoa. A seca voltou. A horta murchou. As galinhas pararam de botar. O dinheiro ficou mais curto. Comecei a fazer costuras para fora. Consertava roupas, fazia bainhas, bordava toalhas. Dona Maria me arrumava clientes, seu Raimundo também. Trabalhava até tarde, à luz do lampião, com os dedos doendo e a vista cansada. Ana percebeu.
Mãe, a senhora está trabalhando demais. Tô não, filha. Tô só fazendo o que precisa ser feito. Eu posso trabalhar também. Posso ajudar o Zé Pequeno na venda. Você vai estudar. Isso é trabalho de vocês. Estudar. Mas, mãe, sem mas, vocês estudam. Eu trabalho. Quando vocês ficarem grandes e tiverem empregos bons, aí vocês me ajudam. Por enquanto, deixa comigo. Mas não era só o dinheiro. Ana começou a ter pesadelos de novo. Depois de quase 2 anos sem acordar gritando, os pesadelos voltaram. Ela via o homem, via a porta trancada, via coisas que não queria lembrar. Numa dessas noites, entrei no quarto e a encontrei acordada, suada, tremendo. Ele vai sair da cadeia, mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, filha, acho que não tão cedo. Mas um dia ele sai e vai vir atrás da gente. Sentei na cama, segurei as mãos dela. Escuta aqui, mesmo que ele saia e mesmo que venha atrás, ele não vai chegar perto de vocês. Eu não deixo, a vila inteira não deixa. E dessa vez ele não pega vocês desprevenidas. Vocês têm uma casa, têm uma mãe, tem gente que ama vocês. Ele não tem poder nenhum aqui. A senhora promete? Prometo. Ela se deitou de novo, mas ficou me segurando a mão. Dormi sentada na beira da cama, para ela saber que eu estava ali. Luzia também teve suas dificuldades. Ela era mais fechada, mais quieta. Não falava sobre o que tinha acontecido. Guardava tudo dentro. Até que um dia na escola bateu num menino que tinha falado mal dela. A professora Conceição me chamou. Dona Alzira, Luzia bateu no Pedrinho. Deu um soco no olho dele. Ela bateu? Não conseguia acreditar. Luzia era tão quieta, tão mansa. Bateu. Ele falou que ela era uma menina achada no lixo. E ela partiu para cima dele. Voltei para casa com Luzia. Ela vinha quieta do meu lado, a cabeça baixa. Por que você bateu no menino? Silêncio. Luzia, fala comigo. Ele disse que eu não tenho pai nem mãe de verdade, que eu sou uma rejeitada. Parei no meio da estrada, ajoelhei na frente dela. Olha para mim. Ela levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Você tem mãe, sim. Eu sou sua mãe. De verdade. Do jeito que importa. Não porque te pari, mas porque te escolhi. Porque te amo. Porque cuidei de você quando ninguém mais cuidava. Isso é ser mãe de verdade. Mas o menino disse, o menino não sabe nada. E gente que não sabe nada fala bobagem. Você não precisa bater. Você só precisa saber a verdade. E a verdade é que você é minha filha. Minha. Entendeu? Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Entendeu? Entendi, mãe. Então tá bom. Agora você vai pedir desculpa pro menino por ter batido. Não porque ele estava certo, mas porque bater tá errado. E depois você levanta a cabeça e continua sendo a menina maravilhosa que você é. Ela pediu desculpa. O menino pediu desculpa também. E ficou tudo bem. Mas essas coisas me faziam perceber. As feridas delas eram profundas. Não iam sarar da noite pro dia. Talvez nunca sarassem completamente. Mas eu estava ali para ajudar. Todo dia. Toda noite. Sempre. Uma das coisas mais bonitas que aconteceram foi ver a comunidade abraçar as meninas. No começo, teve gente que falou. Sempre tem. Dona Geralda, a fofoqueira da vila, espalhou que eu tinha pegado as meninas para receber bolsa do governo. Seu Antônio, o bebum, disse que eu era louca de criar filho dos outros na minha idade. Mas a maioria das pessoas foi diferente. Seu Raimundo se tornou o avô que as meninas nunca tiveram. Todo domingo ele vinha para casa tomar café. Trazia balas no bolso escondidas, fingindo que eu não sabia. Contava histórias antigas do sertão, de quando ele era jovem, de como era a vida antigamente. Ana e Luzia adoravam. Sentavam no chão aos pés dele, olhos arregalados, ouvindo cada palavra. Vô Raimundo, Luzia chamava ele assim agora. Conta aquela história do lobisomem de novo. De novo? Já contei essa história umas 100 vezes.
Mas eu gosto. E ele contava, e sempre com aquele brilho nos olhos de quem ama ser avô. A professora Conceição também se tornou parte da família. Trazia livros emprestados para Ana, trazia materiais de arte para Luzia, vinha jantar em casa às vezes, trazendo um bolo, um doce, sempre alguma coisa. Vocês me lembram por que escolhi ser professora, ela disse uma vez. Ver essas meninas crescendo, aprendendo, sonhando, não tem preço. Dona Maria, a vizinha, ensinou as meninas a bordar. Luzia amou. Bordava flores, pássaros, desenhos que ela mesma criava. Ana não tinha tanta paciência, mas tentava. Zé Pequeno dava doce para elas quando passavam na venda, fingindo que era sobra, que ia estragar, mas eu sabia que ele separava as melhores balas justamente para elas. O padre da igreja, Padre José, batizou as duas. Foi uma festa. A vila inteira foi. As meninas de vestido branco que a professora Conceição tinha comprado. Eu chorei o tempo todo. Agora vocês são filhas de Deus também, Padre José disse, e Deus protege suas filhas. E a mãe também protege, Luzia sussurrou. Todo mundo ouviu. Todo mundo riu, e eu chorei mais ainda. A comunidade se tornou nossa família estendida. Quando estava difícil, aparecia alguém com 1 quilo de feijão, com uns ovos, com uma galinha, com trabalho de costura para mim. A gente cuida dos nossos, seu Raimundo dizia sempre. E vocês são nossas. Aprendi que família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor. 4 anos depois da prisão, recebi uma carta. Era da assistente social Beatriz. Minha mão tremeu quando abri. Dona Alzira, preciso avisá-la. O homem vai sair da prisão em 6 meses. Comportamento bom, pena reduzida, não pode se aproximar das meninas por ordem judicial, mas achei importante você saber. Senti o mundo girar. 6 meses. Ele ia sair. Ana estava com 13 anos, Luzia com 10. Achei que já estávamos seguras, que o passado tinha ficado para trás, mas o passado nunca fica para trás completamente, percebi. Ele só espera na sombra. Não contei para elas imediatamente. Esperei o momento certo. Mas Ana percebeu que algo estava errado. Mãe, a senhora está estranha. Aconteceu alguma coisa? Sentei com as duas. Respirei fundo. E contei. O rosto de Ana ficou pálido. Luzia começou a tremer. Ele vai vir aqui? Luzia perguntou, a voz fina. Não pode. Tem ordem judicial. Se ele chegar perto, volta para a cadeia. Mas e se ele não ligar? E se ele vier mesmo assim? Aí eu tô aqui. A vila tá aqui. E a polícia tá a uma ligação de distância. Ana ficou quieta. Depois disse, a gente não vai fugir de novo. A gente tem casa agora, tem mãe. Não precisa fugir mais. E naquela frase, vi como ela tinha crescido, como tinha ficado forte. Os 6 meses passaram devagar. Cada barulho estranho à noite me fazia acordar. Cada carro desconhecido que passava na estrada me fazia olhar pela janela. Pedi para seu Raimundo e para o Zé Pequeno ficarem atentos. Eles ficaram. Quando o homem finalmente saiu da prisão, toda a vila já sabia. E estava preparada. Ele apareceu numa tarde. Não na minha porta, sabia que não podia, mas passou de carro pela estrada, devagar, olhando para casa. Seu Raimundo viu, anotou a placa, ligou para a polícia. Ele passou mais 2 vezes naquela semana, sempre de longe, sempre olhando. Na terceira vez, a polícia o parou. Deram uma advertência. Disseram que se visse ele por aqui de novo, ia preso na hora. Ele não voltou mais. Mas o medo demorou para passar. Ana teve pesadelos durante meses. Luzia voltou a fazer xixi na cama, coisa que não fazia havia anos. Levei tempo, paciência, muito amor. Mas aos poucos, elas voltaram a se sentir seguras. Ele não tem poder sobre vocês, eu repetia toda noite. Vocês são minhas, ele não toca em vocês nunca mais. E acreditaram, porque era verdade. As pequenas vitórias. A vida voltou ao normal aos poucos. E com ela,
Vieram as pequenas vitórias que enchiam meu coração. Ana passou em primeiro lugar nas provas da escola. A professora Dona Irene veio pessoalmente me contar. Dona Alzira, sua filha é brilhante. Nunca vi uma menina com tanta facilidade para números. Ela precisa fazer o ensino médio numa escola melhor, na capital. Eu posso ajudar a conseguir uma vaga. A capital ficava a 200 quilômetros. Ana teria que morar lá durante a semana, voltar só nos finais de semana. Não quero ir, mãe, Ana disse quando contei. Não quero deixar a senhora sozinha. Você não vai me deixar sozinha. Você vai estudar. É diferente, mas a senhora precisa de mim aqui. Eu preciso que você estude, que realize seus sonhos. Isso é que eu preciso. Ela foi. Conseguimos uma vaga numa escola pública boa. Ela ficava numa pensão de freiras que cobravam barato. Seu Raimundo e a professora Conceição ajudaram a pagar. Ana chorou quando foi embora. Eu chorei também. Luzia chorou mais ainda, mas todo final de semana ela voltava. Chegava no ônibus das 6 da tarde de sexta-feira, cheia de histórias, de novidades, de sonhos. Mãe, minha professora de química disse que eu posso fazer faculdade de engenharia. Que mulher também pode ser engenheira. Pode sim, minha filha. Pode ser o que quiser. Luzia ganhou um concurso de desenho da escola. O prêmio era um kit completo de tintas e pincéis profissionais. Quando ela voltou para casa com o kit, os olhos brilhando, eu soube que estava vendo uma artista nascendo. Ela pintou um quadro enorme da nossa casa. A casa de taipa, o quintal, as galinhas, o pé de manga, eu sentada no alpendre. Era tão real, tão bonito, que a professora de artes pediu para expor na escola. Mãe, vem ver meu quadro na exposição? Claro que vou, minha filha. Fui, e vi meu quadro lá com uma plaquinha embaixo. Minha casa, Luzia Maria, 11 anos. Luzia Maria. Ela tinha pedido para adicionar meu sobrenome quando fizemos os documentos novos. Quero ter o nome da mãe, ela disse. Fiquei na frente do quadro chorando. Outras mães vieram ver, outras crianças pararam para olhar. Que talento, uma mulher disse. Obrigada, respondi, o peito estufado de orgulho. É minha filha. Essas pequenas vitórias eram como água no deserto. Me lembravam por que valia a pena, por que cada dificuldade, cada noite sem dormir, cada preocupação valia a pena. Eu também mudei. Percebi isso quando me olhei no espelho um dia. Os cabelos estavam mais brancos, isso era verdade. As rugas mais fundas. Mas os olhos estavam diferentes. Tinham uma luz que não existia antes. Voltei a ir à igreja. Não ia desde que Zé Maria morreu. Achava que Deus tinha me abandonado. Mas voltei, porque queria agradecer. Padre José ficou feliz de me ver. Que bom que voltou, Dona Alzira. Vim agradecer, padre. Agradecer por tudo. Pelas meninas, pela vida nova, por ter me dado uma segunda chance. Ele sorriu. Não foi Deus que te deu uma segunda chance, Dona Alzira. Foi você que aceitou. Voltei a cantar. Não cantava desde que era moça. Mas voltei. Cantava enquanto cozinhava, enquanto lavava roupa, enquanto costurava. Mãe tá feliz, Luzia disse um dia. Tô, minha filha, muito feliz. Por quê? Porque tenho vocês. Fiz amizades. Sempre fui meio fechada, meio sozinha. Mas comecei a conversar mais com as vizinhas, a participar das reuniões da igreja, a ir nas festas da escola. A senhora mudou, Dona Alzira, Dona Maria disse. Tá mais leve. Tô, Dona Maria, porque a vida ficou mais leve, até minha saúde melhorou, as dores que eu tinha diminuíram. A tristeza que carregava sumiu. Tinha propósito agora. Tinha razão para acordar todo dia. Comecei a plantar mais. A horta cresceu. Plantei flores também. O quintal ficou colorido. Amarelo dos girassóis, vermelho das rosas, roxo das primaveras que seu Raimundo me deu de presente. Tá parecendo jardim aqui, a professora Conceição disse. É que a casa tá viva agora, respondi. E estava. A casa respirava.
tinha riso, tinha cheiro de bolo, tinha desenhos nas paredes, tinha vida. Percebi que tinha passado 4 anos apenas sobrevivendo, mas agora estava vivendo, e viver era tão melhor que apenas respirar. Tentei ensinar para as meninas tudo o que aprendi na vida. Algumas coisas boas, outras ruins, mas tudo verdadeiro. Ensinei que gentileza custa nada, que um sorriso pode mudar o dia de alguém, que ajudar o próximo é dever de todo mundo. Por que a gente tem que ajudar os outros, mãe? Luzia perguntou um dia. Porque alguém ajudou a gente quando precisávamos. E agora é nossa vez de ajudar. Ensinei que estudar era a única saída, que conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar delas. Pode perder casa, dinheiro, tudo, eu dizia, mas o que está na cabeça de vocês, ninguém tira. Ensinei que beleza não está só no rosto, mas no coração, que ser boa pessoa vale mais que ser bonita. Vocês são lindas, eu dizia sempre, mas são lindas por dentro também. E isso é o que importa. Ensinei sobre respeito, sobre honestidade, sobre dignidade. Nunca baixem a cabeça para ninguém, eu dizia. Sejam educadas, mas não sejam capacho. Vocês valem tanto quanto qualquer pessoa nesse mundo. Ensinei sobre perdão. Esse foi difícil. A gente tem que perdoar ele, mãe? Ana perguntou um dia, falando do homem. Pensei muito antes de responder. Não, minha filha, vocês não têm que perdoar. Perdão é escolha, não obrigação. Se um dia vocês quiserem perdoar por vocês mesmas para libertarem seus corações, tudo bem, mas não tem que. Algumas coisas são difíceis demais de perdoar. E tudo bem. Ela pareceu aliviada. Ensinei sobre amor, que amor não machuca, que amor não controla, que amor liberta. Quando vocês forem grandes e arrumarem namorado, eu dizia, lembrem, quem ama não bate, não ofende, não diminui. Quem ama respeita, cuida, protege. Ensinei sobre família. Que família é quem fica, quem cuida, quem ama. A gente não tem o mesmo sangue, Luzia disse uma vez. Temos coisa melhor. Temos o mesmo amor. E ensinei sobre esperança, que por pior que as coisas fiquem, sempre tem um jeito, sempre tem saída. Quando tudo está escuro, eu dizia, é porque a luz está para nascer. É só esperar e acreditar. Elas aprenderam. Vi nas atitudes delas, na gentileza com os colegas, no respeito com os mais velhos, na força que tinham, e me orgulhei. Hoje, 5 anos depois, consigo olhar para o futuro com esperança. Ana está no 2º ano do ensino médio. Tirou notas excelentes. Já foi selecionada para um programa de mentoria do governo, onde alunos de baixa renda recebem apoio para entrar na universidade. Mãe, acho que vou conseguir. Ela me disse ontem, os olhos brilhando. Acho que vou fazer faculdade mesmo. Vai sim, minha filha. Tenho certeza. Vou estudar serviço social. Vou ajudar crianças como a gente foi. Senti o peito apertar de orgulho. Minha menina, minha filha, que pegou a dor e transformou em propósito. Luzia quer fazer artes plásticas. A professora já a inscreveu em concursos. Já ganhou 3. Os quadros dela estão ficando conhecidos na região. Mãe, quando eu ficar famosa, vou comprar uma casa grande para a senhora. Não precisa de casa grande, filha. Essa aqui tá ótima. Mas eu quero dar tudo para a senhora. Você já me deu razão para viver. As duas estão crescendo, virando mulheres. Ana já está mais alta que eu. Luzia não fica muito atrás, mas para mim ainda são minhas meninas. Sempre serão. Penso no futuro. Ana na faculdade, Luzia vendendo suas artes, as duas realizando sonhos que pareciam impossíveis. E eu vou estar aqui, nessa casa velha de Taipa, vendo minhas filhas voarem, orgulhosa, grata, feliz, porque aprendi que o sentido da vida não está em viver para si, mas em viver para quem a gente ama. Tem uma carta que escrevi, mas nunca enviei. Escrevi para o Zé Maria,
meu marido morto. Guardei numa caixa velha debaixo da cama. Às vezes releio e choro. Mas são lágrimas boas. Zé, faz 5 anos que você se foi. 5 anos que pensei que minha vida tinha acabado junto. Lembra que eu dizia que sem você não sabia viver? Que sozinha eu não era nada? Pois é, eu estava errada. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que consigo sim viver sozinha. Mas também descobri que não preciso. Achei 2 meninas na estrada, Zé. 2 meninas que o mundo jogou fora. E sabe o que fiz? Peguei, levei para casa. Criei como se fossem minhas, e são minhas, são nossas. Às vezes imagino você aqui, ensinando Ana a fazer contas, brincando com Luzia no quintal, sendo o pai que elas nunca tiveram. Você ia amar elas, Zé. Ia se orgulhar delas como eu me orgulho. Sei que você não tá mais aqui, mas sei também que de onde estiver tá vendo. Tá sorrindo. Tá feliz porque eu voltei a viver. Obrigada por ter me amado. Por ter me ensinado o que é amor. Por ter me deixado pronta para amar de novo, de outra forma, mas com a mesma intensidade. Vou cuidar delas, Zé. Como cuidaria dos nossos filhos. Como você cuidaria se estivesse aqui. E vou viver. Não apenas sobreviver. Vou viver de verdade. Porque é isso que você ia querer. Com amor eterno, Alzira. Quando termino de ler, guardo a carta de novo. Fecho a caixa e volto para a cozinha, onde as meninas estão fazendo o dever de casa. Mãe, me ajuda aqui? Ana pede. Já vou, filha. E vou. Porque é isso que mães fazem. Ajudam, cuidam, amam. O sertão me ensinou muita coisa nesses anos todos. Ensinou que a vida é dura, mas a gente é mais. Ensinou que a seca passa, a chuva volta e o verde sempre retorna. Ensinou que solidão não é destino, é escolha, e que podemos escolher diferente. Ensinou que família não nasce, se faz, com amor, com paciência, com presença. Ensinou que ajudar alguém não é carregar um fardo, é dividir o peso, e peso dividido fica mais leve. Ensinou que não precisa ser rico para ser feliz, precisa ter amor. Ter propósito, ter alguém para amar e alguém que te ame de volta. Ensinou que velhice não é fim, é recomeço, que aos 50, 60, 70 anos ainda dá para começar de novo, ainda dá para sonhar, ainda dá para viver. Ensinou que dor não é para sempre, que cicatriz dói menos que ferida, que o tempo cura, mas só se a gente deixar. Ensinou que crianças são resilientes, que elas se recuperam, que amor cura, que segurança transforma. Ensinou que pequenos gestos fazem diferença, que uma casa aberta pode salvar vidas, que um prato de comida oferecido pode mudar destinos. Ensinou que a vida tem um jeito de colocar na nossa porta exatamente o que a gente precisa. Às vezes vem disfarçado de problema, mas é bênção. E ensinou que viver vale a pena, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com medo. Porque no fim, o que importa não é quanto tempo vivemos, é como vivemos e com quem. Hoje, enquanto escrevo isso sentada no alpendre, com Ana fazendo dever na mesa da cozinha e Luzia pintando no quintal, sinto uma gratidão profunda no peito. Gratidão por ter parado naquela tarde, por ter olhado para a estrada, por ter visto as meninas. Gratidão por ter tido coragem de levá-las para casa, de abrir minha porta, de abrir meu coração. Gratidão pela comunidade que abraçou a gente, pelo seu Raimundo, pela professora Conceição, pela Dona Maria, pelo Zé Pequeno. Por cada pessoa que ajudou, que apoiou, que acreditou. Gratidão pela Beatriz, que lutou pelos papéis, que tornou tudo oficial, que não desistiu. Gratidão pelas professoras que viram o potencial das meninas, que incentivaram, que ensinaram. Gratidão por Deus, que não me abandonou mesmo quando achei que tinha, que estava ali esperando o momento certo de me mostrar o caminho. Gratidão pelas meninas, por terem me escolhido também, por terem confiado, por terem me chamado de mãe. Gratidão pela vida,
pela segunda chance, pela oportunidade de recomeçar. Sou grata por cada dia, por cada risada, por cada mãe que ouço, por cada abraço, por cada te amo sussurrado antes de dormir. Sou grata até pelas dificuldades, porque elas me ensinaram, me fortaleceram, me mostraram do que sou capaz. E sou grata por estar aqui, viva, amando, sendo amada. Porque no fim é isso que importa. Conclusão: onde o amor vence. Se alguém me perguntasse, 5 anos atrás, se eu achava possível ser feliz de novo, eu teria dito não. Teria dito que minha vida tinha acabado com Zé Maria e com João, que eu estava apenas esperando minha hora chegar. Mas a vida me surpreendeu, me mostrou que não tinha acabado, que estava apenas pausada, esperando o momento certo de recomeçar. E recomeçou naquela tarde poeirenta, quando 2 manchas na estrada se transformaram nas minhas filhas. Hoje sei que não achei as meninas. Elas me acharam. Ou talvez Deus tenha colocado as 3 no mesmo caminho, na hora certa, porque sabia que a gente precisava uma da outra. Elas precisavam de um lar. Eu precisava de uma razão para viver. Elas precisavam de amor. Eu precisava amar. Elas precisavam de segurança. Eu precisava me sentir necessária. E juntas, as 3, construímos uma família. Não perfeita, não rica, não parecida com as das novelas, mas real, verdadeira, cheia de amor. O sertão floresce quando a chuva chega, e meu coração floresceu quando elas chegaram. Hoje olho para as minhas filhas. Sim, minhas filhas. E vejo o futuro, vejo sonhos se realizando, vejo mulheres fortes se formando, vejo esperança, e sei que valeu a pena cada dificuldade, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada medo, cada preocupação, tudo valeu a pena, porque no fim o amor sempre vence, vence a dor, vence o medo, vence o passado, vence tudo. E se tem uma coisa que quero deixar registrado para quem um dia ler isso é: nunca desista de viver, nunca desista de amar, nunca feche seu coração por causa da dor, porque a vida tem um jeito de surpreender a gente, de colocar no nosso caminho exatamente o que precisamos, na hora que mais precisamos. E quando isso acontecer, quando a vida bater na sua porta disfarçada de menina abandonada, de animal ferido, de alguém precisando de ajuda, abra a porta, abra a casa, abra o coração. Porque ao ajudar o outro, você se ajuda também. Ao salvar alguém, você se salva. Ao amar, você vive. E viver, descobrir, é a coisa mais bonita que existe, mesmo no sertão. Especialmente no sertão, onde a terra é dura, mas o coração é mole. Onde a vida é difícil, mas o amor é forte. Onde tudo parece impossível, mas os milagres acontecem todo dia. Meu milagre tem nome: Ana e Luzia. E eu sou grata, todos os dias, por elas, por nós 3, por essa família que o sertão me deu. Era uma manhã de sábado, quando o carro parou na frente de casa. Um carro bonito, limpo, muito diferente das caminhonetes velhas e empoeiradas que passavam por aqui. Estava no quintal estendendo roupa, quando ouvi o barulho do motor. Ana e Luzia estavam dentro de casa. Ana estudando, sempre estudando, mesmo no fim de semana. Luzia desenhando na mesa da cozinha, a língua para fora como sempre fazia quando estava concentrada. Olhei para o portão. Uma mulher desceu do carro. Devia ter uns 40 anos, bem vestida, cabelo preso num coque, óculos escuros. Ficou parada do lado de fora, olhando para casa como se estivesse procurando coragem. Larguei o lençol no cesto e fui até o portão, limpando as mãos no avental. Boa tarde. Posso ajudar? A mulher tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito ou dormido pouco. Ou os dois. A senhora é Dona Alzira? Sou sim. A senhora... A senhora cuida de 2 meninas? Ana e Luzia? Meu corpo inteiro ficou tenso. Agarrei a trave do portão com força. Quem está perguntando? A mulher respirou fundo. A voz saiu trêmula.
Meu nome é Cláudia. Eu era cunhada da mãe delas, irmã do pai delas. O mundo parou. Do pai biológico, do que morreu quando elas eram pequenas, não do homem que ficou com elas depois. Continuei segurando o portão, sem saber o que dizer, o coração batendo forte no peito. O que a senhora quer? Cláudia passou a mão no rosto. Uma lágrima escorreu. Eu preciso ver as meninas. Por favor. Não. A palavra saiu firme, dura, mais dura do que eu pretendia. Por favor, dona Alzira, eu sei que a senhora não me conhece. Eu sei que deve estar com medo que eu queira levá-las. Mas não é isso. Eu só preciso ver se elas estão bem. Elas estão bem. Podem ir embora agora. Eu sei que estão. Eu pesquisei. Eu soube o que a senhora fez. Como salvou elas. Eu sei que a senhora é a mãe delas agora. Eu não vim tirar isso da senhora. Então o que veio fazer? Cláudia encostou na cerca. Parecia que ia desmaiar. Vim pedir perdão. A história de Cláudia. Deixei ela entrar. Não sei por quê. Talvez porque vi verdade nos olhos dela. Ou talvez porque lá no fundo eu sabia que as meninas mereciam saber sua história completa. Mandei ela sentar na varanda, fui até a cozinha, pedi para as meninas ficarem no quarto. Por quê, mãe? Ana perguntou desconfiada. Porque chegou uma visita e eu preciso conversar com ela antes. É alguém ruim? Não sei ainda, filha, mas vocês ficam aí até eu chamar, tá bom? Ana não gostou, mas obedeceu. Luzia me olhou com aqueles olhos grandes, preocupados. Voltei para a varanda com 2 copos d'água. Sentei na cadeira de balanço, de frente para Cláudia. Pode falar. Ela bebeu a água toda de uma vez. Respirou fundo e começou. Meu irmão Paulo era casado com Joana, a mãe das meninas. Eles eram felizes. Pobres, mais felizes. Paulo trabalhava numa fazenda. Joana cuidava das meninas em casa. Ana tinha 3 anos quando Luzia nasceu. Fiquei quieta, ouvindo. Paulo morreu num acidente. Caiu de um trator. Morreu na hora. Joana ficou sozinha com 2 filhas pequenas, sem dinheiro, sem casa própria. Ela morava numa casa da fazenda. E quando Paulo morreu, mandaram ela embora. E você? Onde estava você? Cláudia baixou a cabeça. Eu morava longe, em São Paulo. Tinha minha vida, meu trabalho, meu apartamento pequeno. Quando soube da morte do meu irmão, fui para o enterro. Vi Joana desesperada. Vi as meninas com fome. E sabe o que eu fiz? Silêncio. Nada. Dei um dinheiro para Joana e voltei para São Paulo. Achei que ela ia dar um jeito, que tinha família dela para ajudar. Eu não quis me envolver. Não quis ter responsabilidade. A voz dela quebrou. 6 meses depois, Joana conheceu aquele homem. Ele ofereceu ajuda. Disse que ia cuidar dela e das meninas. Ela aceitou porque não tinha escolha. E ele era um monstro. E você? Eu não sabia. Joana não me contou. Teve vergonha, acho. Ou medo. Quando ela morreu, 3 anos depois, de pneumonia que não tratou porque ele não deixava ela ir no médico, eu nem fiquei sabendo direito. Só soube meses depois, por acaso, quando tentei ligar para o celular dela e não consegui. E as meninas? Achei que tinham ido para a família da Joana. Achei que estavam bem. Não fui atrás. Não quis saber. Cláudia limpou as lágrimas com as costas da mão. Até 1 ano atrás, quando vi no jornal que um homem tinha sido preso por maus tratos a 2 meninas, Ana e Luzia, minhas sobrinhas, as filhas do meu irmão. E só veio agora. Fiquei com vergonha, com medo. Fiquei pesquisando, tentando entender o que tinha acontecido. Descobri que a senhora tinha ficado com elas. Descobri que tinha conseguido a guarda. Descobri que elas estavam bem, na escola, felizes. E fiquei quieta, porque achei que eu não merecia aparecer, que eu não tinha direito, mas a culpa não me deixa dormir, dona Alzira. Todos os dias eu penso, eu podia ter evitado isso.
Se eu tivesse pegado as meninas quando meu irmão morreu, se eu tivesse sido menos egoísta, menos covarde. Olhei para ela, para aquela mulher bem vestida, chorando na minha varanda pobre, e senti raiva. Raiva por ela não ter estado lá quando as meninas precisavam, por ter deixado elas nas mãos daquele monstro, por ter escolhido sua vida confortável em vez das sobrinhas. Mas também senti pena, porque ela ia carregar essa culpa pro resto da vida. O que você quer de mim? Perdão e permissão para ver as meninas, só ver, só saber que estão bem. Eu não vim tirar elas da senhora. Eu sei que a senhora é a mãe delas agora, e elas têm sorte de ter a senhora. Sorte não, amor, é diferente. Tem razão, amor. Fiquei em silêncio, pensando. Era uma decisão difícil. As meninas tinham direito de conhecer a tia, de saber a história completa, ou era melhor deixar o passado enterrado? Espera aqui, eu disse, levantando. A decisão de Ana. Entrei no quarto. Ana e Luzia estavam sentadas na cama, de mãos dadas, esperando. Sabiam que algo importante estava acontecendo. Quem é, mãe? Ana perguntou. Sentei na cama ao lado delas. É a irmã do pai biológico de vocês. A tia de vocês. Ana ficou branca. Luzia apertou mais a mão da irmã. O que ela quer? Ver vocês. Pedir perdão por não ter ajudado quando vocês precisavam. Ela sabia, Ana perguntou, a voz dura. Ela sabia o que aquele homem fazia com a gente? Não. Ela só descobriu depois. Mas ela sabia que a mãe de vocês tinha morrido. E não veio buscar vocês. Ana se levantou. Começou a andar de um lado para o outro, as mãos fechadas em punho. Ela não quis a gente quando precisávamos. E agora quer aparecer? É o que parece. E a senhora vai deixar? Olhei para ela. Para minha menina forte, que tinha crescido tanto. A decisão é de vocês, filha. Vocês são grandes o suficiente para decidir. Se quiserem conhecer ela, eu deixo. Se não quiserem, eu mando ela embora. E nunca mais ela volta aqui, eu garanto. Ana parou de andar. Olhou para Luzia. O que você acha? Luzia encolheu os ombros, os olhos assustados. Não sei. Ela parece com a mamãe. A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Luzia tinha apenas 3 anos quando a mãe morreu. Mal se lembrava dela. Não sei, filha. Ela é irmã do pai de vocês, não da mãe. Ah, Ana voltou a andar, pensando, processando. Ela disse que está com remorso? Disse. Que não vai tentar nos levar? Disse. A senhora acredita nela? Essa era a pergunta que importava. Respirei fundo. Acho que sim. Mas minha opinião não é o que importa. O que importa é o que vocês querem. Ana parou. Olhou para a irmã. Olhou para mim. E disse. Eu quero ver ela. O encontro chamei Cláudia para dentro. Ela entrou devagar, como se estivesse entrando numa igreja, os olhos procurando as meninas. Quando viu Ana parada no meio da sala, travou. A mão foi para a boca. Mais lágrimas caíram. Meu Deus, você é igualzinha ao Paulo, igualzinha ao meu irmão. Ana não se mexeu. Ficou parada, rígida, os braços cruzados. Eu não me lembro dele. Você era pequena. Tinha 3 anos quando ele morreu. E a senhora? A senhora se lembra da gente? Cláudia assentiu, desesperada. Lembro. Lembro de você pequenininha correndo pela casa. Lembro da Luzia bebê no colo da sua mãe. Lembro de tudo. Mas não lembrou da gente quando a mamãe morreu. O silêncio foi pesado. Cláudia não tinha resposta para isso, porque não tinha resposta possível. Você tem razão, ela disse, a voz quebrando. Eu não lembrei. Ou melhor, eu lembrei, mas escolhi não agir. Escolhi minha vida confortável, meu trabalho, minha zona de conforto, e deixei vocês. E isso é imperdoável. Então por que veio aqui? Porque não consigo mais viver com a culpa. Porque toda noite eu acordo pensando em vocês, pensando no que vocês passaram.
no que eu podia ter evitado se tivesse sido menos egoísta. A gente passou coisas ruins. Ana disse, a voz firme, mas os olhos marejados. Coisas que a senhora nem imagina. Coisas que nenhuma criança devia passar. Eu sei, eu li no processo. Li tudo. E mesmo sabendo, teve coragem de vir aqui? Vim porque preciso que vocês saibam. Eu falhei com vocês. Falhei com meu irmão. Falhei com a memória dele. Mas eu quero, se vocês deixarem, eu quero tentar consertar. Não posso mudar o passado, mas posso estar presente no futuro, se vocês me deixarem. Ana olhou para mim. Seus olhos perguntavam, o que eu faço? Fiz um gesto com a cabeça. A decisão é sua. Ela olhou para Luzia, que estava escondida atrás dela. Luzia, vem aqui. Luzia saiu devagar. Ficou ao lado da irmã pequena, assustada. Cláudia olhou para ela e soluçou. Você cresceu tanto. Tá tão grande. Luzia não disse nada. Só olhou. Vocês gostariam de conhecer mais sobre o pai de vocês? Cláudia perguntou, a voz trêmula. Eu tenho fotos, histórias. Posso contar como ele era, o que ele gostava, como ele amava vocês. Luzia olhou para Ana. Ana olhou para mim. E eu assenti. A gente quer, Ana disse por fim. Mas a senhora precisa entender uma coisa. A nossa mãe é ela, apontou para mim. Dona Alzira, é ela quem cuida da gente, quem nos ama, quem está aqui todo dia. A senhora pode ser tia, pode visitar, pode fazer parte da nossa vida, se provar que merece. Mas mãe a gente já tem. Cláudia assentiu chorando. Eu sei, e não quero tirar isso. Eu só quero estar perto, conhecer vocês, se me deixarem. Ana olhou para mim de novo. Eu sorri, os olhos cheios de lágrimas. Tudo bem, minha filha. Ela pode ficar. A conversa Cláudia ficou o dia todo. Mostrou fotos do irmão, de como ele era, contou histórias, de como ele brincava com Ana quando ela era bebê, de como ficou feliz quando Luzia nasceu, de como amava a família. As meninas ouviram tudo com atenção. Às vezes sorriam, às vezes choravam, às vezes ficavam em silêncio, processando. Eu fiquei ali perto, vigiando, pronta para intervir se necessário, mas não foi preciso. No fim da tarde, quando Cláudia disse que precisava ir embora, Ana perguntou, a senhora vai voltar? Se vocês deixarem. A gente deixa, mas devagar. A gente precisa de tempo. Eu entendo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Cláudia saiu, mas antes parou na frente de mim. Obrigada, Dona Alzira, por tudo, por ter salvado minhas sobrinhas, por ter dado para elas o que eu não tive coragem de dar. A senhora é uma santa. Não sou santa, não. Sou só uma mãe, e mães protegem suas crias. Ela assentiu, entrou no carro e foi embora. Quando o carro sumiu na curva da estrada, Ana me abraçou. A senhora não vai deixar ela levar a gente, né, mãe? Nunca. Vocês são minhas, para sempre. Mas ela pode visitar. Se vocês quiserem, pode. A gente quer conhecer sobre o nosso pai, mas não quer outra mãe. A gente já tem a melhor. Abracei as duas com força, com medo de soltar, com medo de perder, mas também com esperança. Porque talvez, só talvez, as meninas pudessem ter uma família maior agora. Uma tia, uma ligação com o passado, com a história delas. Desde que eu continuasse sendo a mãe, e eu continuaria. Sempre. O novo normal Cláudia voltou no mês seguinte. E no outro. E no outro, sempre avisando antes, sempre trazendo algo. Livros para Ana, materiais de arte para Luzia, alguma coisa para casa. Aos poucos, as meninas foram se acostumando com ela. Foram confiando. Foram permitindo que ela entrasse nas vidas delas. Ela contava histórias do pai, mostrava mais fotos, levou elas para conhecer o túmulo dele, num cemitério a 3 horas daqui. As meninas choraram, mas foi um choro de cura, de fechamento. Cláudia também ajudou financeiramente.
Não muito, não de forma que me fizesse sentir comprada, mas o suficiente para aliviar. Pagou os materiais da escola, ajudou a reformar o telhado que estava com goteira, comprou uma geladeira nova quando a velha quebrou. Não precisa, eu disse sempre. Eu sei, mas eu quero. Por favor, me deixe fazer ao menos isso. E eu deixei. Porque orgulho não enche barriga, e as meninas mereciam ter uma vida melhor. Mas o mais importante, Cláudia respeitou meu lugar. Nunca tentou ser mãe. Sempre se apresentava como tia. Sempre deixava claro que eu era a mãe. Sempre me consultava antes de fazer qualquer coisa com as meninas. E por isso, aos poucos, eu também fui confiando nela. Talvez as pessoas possam mudar. Talvez a culpa possa transformar alguém. Talvez nunca seja tarde demais para tentar consertar. Ou talvez Deus tenha um plano maior. Um plano que inclui segundas chances. Para todo mundo. Até para quem errou. O que ficou hoje? 6 meses depois daquela primeira visita, as coisas estão diferentes. As meninas têm uma tia, alguém que liga toda semana, que visita todo mês, que se importa. Mas mais importante, elas têm uma mãe, eu. E isso nunca vai mudar. Ana continua estudando. Luzia continua desenhando. A vida continua. Mas agora tem mais um pedaço, mais uma pessoa, mais uma história. E aprendi que família pode crescer, pode incluir, pode se expandir, desde que o amor continue sendo o centro. E o amor, aqui nessa casa, nunca vai faltar. Porque é isso que a gente faz. A gente ama, a gente cuida, a gente abre espaço, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando é difícil. Porque no fim, amor é sobre isso, sobre escolher, todos os dias, amar, cuidar, estar presente. E eu escolho, todo dia, escolho minhas filhas, minha família, minha vida. E se a família cresceu um pouquinho, com uma tia que está tentando consertar seus erros, tudo bem. Tem espaço, sempre tem espaço para o amor.